Salve, galerinha! Estamos dando sequência aí dos nossos estudos. Estamos vendo toda essa questão da dinâmica climática na nossa última aula. A gente estudou sobre a diferença entre tempo e clima e vimos sobre a existência de 8 fatores que influenciam o clima. Na verdade, eu apresentei para vocês todos os 8 fatores que influenciam e a partir de agora nós vamos aprofundar os conhecimentos acerca desses fatores que influenciam o clima, de que maneira esses fatores eles provocam toda essa variação de clima que existe no planeta. A gente sabe que as temperaturas, que as características de umidade, que as características de pressão na atmosfera, que elas variam nos diferentes lugares do mundo e nós vamos entender o porquê que ocorrem essas variações a partir de agora. Então a gente vai diminuir aqui a minha presença na tela para que a gente possa acompanhar na sequência de slides ali tudo isso que a gente já apresentou de maneira bem superficial. Então, na nossa última aula, nós vimos que existem 8 fatores que influenciam o clima: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, massas de ar, relevo e vegetação. E eu fiz um alerta. Que alerta foi esse? Esses fatores, eles atuam sozinhos? Não. Esses fatores atuam em conjunto. Então, é sempre muito importante, quando nós formos fazer as análises, entender que latitude e altitude podem atuar de maneira combinada, continentalidade atua combinado com a atuação de uma massa de ar, as características do relevo, da vegetação, influenciam também numa área específica. Então é sempre importante fazer essa integração desses fatores que influenciam o clima. Vamos começar pela ordem, né? Vamos falar primeiro do fator latitude. O que é latitude? Latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Então eu tenho aí até uma imagem na tela de fundo aí, né, que mostra a variação de temperatura ao longo do fator latitude. As cores mais para o vermelho representam as temperaturas mais elevadas, as cores mais para o azul branco representam as áreas de menor temperatura. O fator latitude, ele atua de que maneira? A gente tem como prática, né, a gente consegue perceber de informação que quanto maior é a latitude, menor a temperatura. Ou seja, quanto mais perto dos polos, seja o polo norte, seja o polo sul, menores são as temperaturas. E que quanto mais perto da linha do Equador, quanto menor é a latitude, maior vai ser a temperatura. Então, em relação à temperatura e o fator latitude, nós temos esse oposto. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. E aí, o que nós precisamos entender? Por que acontece isso? Então, eu tenho uma série de fatores combinados que promovem essa caracterização de quanto maior a latitude, menor a temperatura, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Isso está relacionado a quê? À incidência dos raios solares. Imagina vocês que os raios solares, eles viajam pelo espaço e atingem a nossa superfície. Deixa eu aumentar aqui a minha presença para eu fazer uma pergunta para vocês. Não tem essa de terra plana não, né? Nós sabemos que o nosso planeta ele tem aquele formato específico que nós vamos chamar geoide, e é justamente por conta desse formato específico e da incidência dos raios solares que a gente tem essa diferenciação de maiores temperaturas perto da linha do Equador, menores temperaturas em direção aos polos. Então, lembrado isso, é importante, a gente vai seguir aqui. Então, quando nós falamos em relação à incidência desses raios solares na superfície da Terra, que não é uma superfície plana, essa diferenciação de quanto mais perto dos polos, por conta da curvatura da Terra,
mais espalhados chegarem esses raios solares, menor é o potencial de aquecimento. Quanto mais perto da linha do Equador, os raios solares eles chegam em uma área específica com o seu potencial máximo, porque ali eu tenho os ângulos de incidência desses raios solares fazendo aquele tal de ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, ou seja, com potencial maior de aquecimento. Professor, meio viagem isso aí. Pensa que você esteja com uma lanterna e nessa sua lanterna você esteja iluminando uma área com essa característica da linha do Equador, os raios solares chegando concentrados, e pensa que você esteja com uma mesma lanterna com esses raios solares iluminando uma área onde a curvatura da Terra seja mais presente. O que vai acontecer com o foco dessa lanterna? Ele vai ficar mais espalhado à medida que eu subo em direção aos polos, ou mais concentrado quanto mais perto da linha do Equador. Então, isso vai me auxiliar a entender esse maior potencial de aquecimento em direção à linha do Equador. Aqui a gente consegue ver, ó. É como se os raios solares chegassem mais concentrados. E em direção aos polos, a tendência é que esses raios solares cheguem de maneira mais espalhada, menor potencial de aquecimento. Então, em relação à incidência dos raios solares e à superfície da Terra, nós temos isso aqui, que há a diminuição da temperatura à medida que eu me afasto da linha do Equador em direção aos polos. Tranquilo? Então, nós temos essa característica, que é uma característica importantíssima na nossa superfície da Terra, a incidência dos raios solares, como consequência provocando algumas variações. Apresento para vocês agora essa imagem que mostra a diferenciação também em relação à temperatura. Olha que interessante. Se eu perguntasse para vocês assim, em relação à temperatura, em relação às estações do ano, qual hemisfério, hemisfério norte ou hemisfério sul, que está no inverno e qual está no verão? A gente consegue perceber isso a partir dessa imagem que aparece na tela? Nós conseguimos sim. Verdade. Eu sei que as temperaturas mais baixas estão concentradas nos polos. As temperaturas mais altas estão concentradas próximo à linha do Equador. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Agora, onde é que eu tenho as temperaturas mais baixas localizadas? No Polo Norte, mais, ou no Polo Sul, mais? Então, eu tenho ali que há uma maior concentração dessas baixas temperaturas no Polo Norte. Então, se eu sei que no Polo Norte eu tenho esse máximo azul aí, presente na imagem, então eu posso dizer que o hemisfério norte ele está no inverno, o hemisfério sul ele está no verão. Então, o hemisfério norte está no inverno, concentrando as mais baixas temperaturas, o hemisfério sul está no verão, concentrando essas mais altas temperaturas. Se eu fosse fazer a análise aqui dessa próxima imagem, ver se não é o contrário agora. Eu tenho maior concentração dessas baixas temperaturas exatamente no Polo Sul. O Polo Norte é interessante, né? Ele nem aparece ali esse azul característico das temperaturas mais baixas. E isso acontece porque ali existe uma diferenciação que tem no Polo Sul e que não tem no Polo Norte, que seria massa continental. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, inclusive. Então, nessa imagem agora, nós temos que o hemisfério sul se concentra no inverno. As mais baixas temperaturas estão localizadas no hemisfério sul. O hemisfério norte, consequentemente, está no verão. Muito bem. Seguindo aqui, tem uma linhazinha azul para tentar identificar mais ou menos ali a linha do Equador. E aí, se você para observar em relação à média de temperaturas, eu tenho que no hemisfério norte, as médias de temperatura são mais altas que no hemisfério sul. Por que isso acontece? Por que eu tenho as menores temperaturas
concentrada em relação às médias, o hemisfério sul não atinge, em média, temperaturas tão altas quanto o hemisfério norte. E que essa mancha no vermelho, ela se concentra muito mais forte no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Essa é uma outra pergunta interessante. O que tem mais no hemisfério norte que tem no hemisfério sul? Massa continental. O que tem mais no hemisfério sul que no hemisfério norte? Massa oceânica. A gente sabe, e se não sabe, agora é importante lembrar disso, a água ela tem uma importância muito grande. Por ter um calor específico alto, ela é um importante regulador nas temperaturas. Então, se no hemisfério sul tem maior quantidade de água disponível, as massas oceânicas, a variação de temperatura ela vai ser menor do que no hemisfério norte, onde tem uma grande massa continental. Daqui a pouco nós vamos estudar o fator continentalidade e o fator maritimidade, e nós vamos entender que onde eu tenho a menor quantidade de água disponível, essa variação de temperatura vai ser maior. Ou seja, aqui eu estou querendo lembrar vocês aquilo que eu falei na aula passada e no começo dessa aula também. Os fatores não atuam isolados. É sempre importante eu fazer essa junção dos fatores que influenciam o clima. Tudo bem? Então vamos seguir. Vamos agora para o fator altitude. O que é altitude? Altitude é a altura em relação ao nível do mar. Eu tenho, de maneira muito consciente, que à medida que eu subo no relevo, eu tenho variações na temperatura. O que acontece? O que tem de diferente? Próximo ao nível do mar, altitude zero, e nas áreas em que a altitude ela vai se elevando. O ar ele vai se tornando raro efeito, menor concentração de partículas da atmosfera. Ou seja, o potencial de aquecimento na atmosfera também vai ser menor de radiação desse calor. À medida que eu subo também, o que acontece é uma modificação na área superficial. A Terra irradia calor proveniente desses raios solares do Sol. Então, se eu tenho nessas áreas mais elevadas a formação desses picos, a diminuição da superfície para irradiar esse calor, consequentemente também menores temperaturas à medida que eu subo. Ou seja, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura, quanto menor a altitude, maior é a temperatura. Então é por isso que em algumas montanhas, as montanhas mais elevadas, acumula aquele gelo eterno, aquele gelo que fica lá e não derrete, ou derrete só durante uma parte do ano, nas estações mais quentes. Sim, é verdade. Está relacionado, esse acúmulo de gelo está relacionado também às baixas temperaturas. Tem que ter uma umidade disponível para fazer com que aquele gelo se forme, inclusive, na forma de neve e se acumule. Mas, sim, está relacionado a essas baixas temperaturas também. Então, em relação à altitude, eu tenho essas características que são importantíssimas. Tem uma imagem aí também muito tradicional que mostra essa variação das temperaturas lá no estado de São Paulo, onde eu tenho as cidades litorâneas com as médias de temperaturas mais altas, a capital que fica numa altitudezinha considerável, mais de 700 metros, a média de temperatura mais baixa, Campos do Jordão, cidade serrana, eu tenho também aqui uma média de temperatura mais baixa. Se eu pergunto para vocês assim, por que em São Gonçalo as médias de temperatura são maiores do que em Friburgo, por exemplo? Friburgo fica localizada na chamada região serrana do Rio de Janeiro. São Gonçalo, localizada na área próximo ao litoral de altitude zero. Aqui nós temos em São Gonçalo menores altitudes, maiores temperaturas. Em Nova Friburgo, maiores altitudes, menores temperaturas. Então, o fator altitude influencia de maneira muito presente nessa variação nas médias de temperatura
nos diferentes lugares do nosso planeta. Então, essa imagenzinha aí só para reforçar aquilo que nós acabamos de falar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor é a altitude, maior é a temperatura. Entendemos latitude e altitude. Como é que funciona essa variação? Então, nós já demos um passo aí importante para a sequência dos nossos estudos. No nosso próximo encontro virtual, a gente vai ver outros fatores e vai seguir aí nos nossos estudos. Então, deixa eu aumentar aqui só para eu me despedir de vocês. E é isso. Estamos juntos, beijão e até a próxima. Tchau, tchau.